Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem e que tenham tido mais um excelente fim de semana. Aqueles que passaram por dificuldades, não se preocupem, as coisas vão melhorar, fiquem tranquilos. Estamos de volta para falar sobre as coisas absurdas que acontecem no país. No programa de hoje, o destaque fica por conta da situação de descontrole na Rússia, com a ameaça de invasão do grupo de mercenários que poderia ter chegado, sim, a Moscou. TSE retoma nesta terça-feira o julgamento que pode terminar com a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro. Secretário do Tesouro Nacional avisa que o governo vai tentar recolocar o Fundo Constitucional do DF no arcabouço fiscal, mesmo o Senado tendo retirado o tema do texto original. Presidente da Argentina se encontra com Lula pela quinta vez em 6 meses e espera que o governo brasileiro possa resolver a questão econômica do país dele. Esses são os principais assuntos do programa de hoje que está começando agora. Seja bem-vindo ao nosso programa e pedimos que você se torne membro também. Basta clicar ali em cima no botão de Seja Membro e fazer parte de nossa comunidade que cresce a cada dia. Precisamos muito da sua colaboração. Ele voltou pela quinta vez. Isso mesmo, o presidente da vizinha Argentina se encontrou com Lula novamente nesta segunda-feira. Aliás, ele não sai do Brasil e o motivo é sempre o mesmo: tentar encontrar uma solução que libere cerca de 40 milhões de dólares para aliviar o sufoco que o país hermano está passando. Lula tentou com o BNDES, não deu certo. Jogou para o BRICS, usando verbas do BNDES, e também não deu certo. Os chineses não gostaram e agora os dois tentam costurar uma narrativa que facilite a vida de Fernandes para que ele possa voltar para casa com as burras cheias de dinheiro. Está difícil. Os argentinos enfrentam a pior crise econômica da história, com desvalorização do peso, perda do poder de compra e altos índices inflacionários. Em março, a inflação no país chegou a 104% ao ano, em um governo de esquerda. É interessante que se tente ajudar alguém com dificuldades, principalmente nessas condições. Isso deve ser feito mesmo, mas quando se pode. Afinal, é esse governo brasileiro que anda alardeando para todos os cantos que não há dinheiro para nada, para pagar nem mesmo os benefícios sociais de seus próprios cidadãos, inclusive o Bolsa Família. Então, que sentido faz tirar da boca do brasileiro para alimentar outro povo? Se o Brasil precisa de dinheiro para encher a barriga de 33 milhões de pessoas que passam fome, como Lula disse, por que usar o dinheiro disponível para mandar para fora? Isso está certo? Que benefício se tira disso? Vai dizer que se está pensando na balança comercial, que é importante essa gente ter dinheiro para comprar produtos dos brasileiros? E vai comprar com que dinheiro? Com dinheiro do brasileiro? Pagando com dinheiro do povo? Então não adianta nada. Alberto Fernandes precisava rever sua política esquerdista de tocar a economia do país dele. Mas ele aposta no amigo Lula, na esperança de que não tenha feito alguma coisa correta e que dessa vez a coisa vai andar. É impressionante. Embora esse tenha sido o 5º encontro entre os dois, é a primeira vez que Alberto Fernandes é recebido com honras de chefe de Estado. Teve até almoço no Itamaraty com a campeã de um programa de culinária da TV brasileira. Oh, boy! Quantas vezes mais o chefe do executivo argentino vai se encontrar com o brasileiro? Seria até convencer os parlamentares de que é necessário mandar dinheiro do BNDES para eles? Foi para isso que se aprovou o rompimento do teto de gastos? O governo vive dizendo que não tem dinheiro para nada e tenta de todas as formas apertar o cinto doméstico, mas quando é para fora, está sobrando grana. O chefe da Secretaria do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse ser necessário a inclusão do Fundo Constitucional do Distrito Federal de novo no arcabouço fiscal. Ora, mas essa conversa outra vez
Será que o presidente Lula ainda continua dizendo que não sabia dessa história, como disse ao senador Isalci Lucas, da bancada do DF? Claro que não. São muitas pessoas trabalhando para enxugar os recursos constitucionais do Distrito Federal. É difícil demais essa história. Toda vez que um parlamentar vai conversar com o presidente, ele diz sempre a mesma coisa, que vai ver, que vai tratar do caso e coisa e tal. Mas enquanto isso, a equipe dele vai empurrando a faca. E se os parlamentares do DF não abrirem os olhos, serão engolidos de novo. O argumento de Rogério Ceron é de que o governo federal precisa de arrecadação para cumprir com os programas que prometeu e o repasse ao Distrito Federal tem de ser reajustado. O problema está neste reajuste. A região vai perder cerca de 90 bilhões de reais, que farão falta para manter a força de segurança da capital. Primeiro foi o afastamento do governador Ibanez Rocha por 3 meses. Como ele voltou e mais forte, agora vem outra pancada no corte do orçamento. Aí não vai ter como ele se sair bem. Há quem diga que essa manobra faça parte do programa de vingança colocado em andamento. Milhares de famílias do DF passarão necessidades e o governo local não terá mais como fazer os reajustes anuais de salários ou correções inflacionárias para a força policial, professores da rede educacional e nem da saúde. Vai haver muitas greves, paralisações e pressão em cima do governador, que não poderá fazer nada. Os 2,5% prometidos no arcabouço fiscal não serão suficientes. Isso quando saírem os 2,5%. E quando não for? Quando for menor? O governo diz que precisa arrecadar porque não tem dinheiro e pune quem deu mais de 60% dos votos ao outro candidato nas eleições de 2022. Não tem dinheiro e vai fazer sangrar aonde não se deve. Mas dinheiro para mandar para a Argentina, aí tem, né? Esperamos que o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, não entre nessa de querer convencer os parlamentares a liberarem recursos do BNDES e de quem precisa realmente no Brasil para ajudar os que não souberam administrar suas próprias contas. Em tempo. Sabe quanto custou essa viagenzinha de Lula para Paris, na França? Foram só 2 dias, quinta e sexta-feira. Uma bagatela de R$ 728 mil dos cofres públicos. Ele ficou no Hotel Intercontinental Paris-Le Grand, de acordo com dados expostos no portal da Transparência. A conta da estadia de Lula e Janja, conforme o portal, inclui, além da suíte presidencial, que é uma maravilha, outras 17 acomodações, salas de reunião, mordomias e até exigência de Wi-Fi e telefones exclusivos. Só de conta de Wi-Fi, para se manter em contato com os assessores no Brasil, Lula e comitiva gastaram mais de R$ 31 mil em 2 dias apenas. É o pai dos pobres que quer mandar dinheiro para a Argentina. Eita nós! Há quem diga também que essa política internacional é importante. Mas importante para quem? Só se for para ele e a esposa conhecerem o mundo às custas do brasileiro. E depois de Paris, o casal presidencial ainda visitaria os Emirados Árabes. Lula iria se encontrar com o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. O brasileiro confirmou a presença no jantar e cancelou na última hora, aconselhado por seus assessores, por este ser o mesmo príncipe que presenteou o ex-presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele com as joias polêmicas. Mohammed bin Salman já tinha mandado preparar tudo. E há quem diga, de novo, também, que ele ficou furioso com a desfeita. Salman havia prometido investir cerca de 10 bilhões de dólares no Brasil, quando da visita de Bolsonaro ao país árabe. E agora, como vai ficar essa questão do investimento? É cada atrapalhada diplomática, cada derrapagem de tirar o fôlego do brasileiro. Por que então os assessores confirmaram a presença dele? Parece que ninguém trabalha com planejamento antecipado. Coisa louca essa.
Enquanto isso, as atenções estarão voltadas para o Tribunal Superior Eleitoral mais uma vez nesta terça-feira. O TSE retoma o julgamento sem sentido que pode acabar com a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por 8 anos ou até mais. Na semana passada foi feita a abertura dos trabalhos com a denúncia apresentada pelo corregedor Benedito Gonçalves, aquele mesmo da missão dada é missão cumprida. E nesta terça-feira, Benedito deverá ler o voto dele, a quem acredite, inclusive até o ex-presidente, que será pela condenação. Mas Bolsonaro aposta no bom senso dos outros ministros e pede imparcialidade no julgamento. Ele lembra da chapa Dilma Temer, que foi absolvida no TSE da mesma acusação de abuso de poder econômico e político quando teria aceitado verbas desviadas do esquema da Petrobras para fomentar a campanha política de 2014. Foi o revelado pela Operação Lava Jato. A defesa de Bolsonaro ainda lembra que Dilma Rousseff foi impeachmentada e manteve, mesmo assim, os direitos políticos, contrariando o que manda a Constituição. Na ocasião, o julgamento foi conduzido na Câmara pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski. E já que tocamos nisso, Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias e teve os direitos políticos restabelecidos. Agora querem caçar os direitos do ex-presidente porque ele teria questionado a lisura do processo eleitoral. O próprio Bolsonaro disse que nunca falou em fraude na reunião com os embaixadores no ano passado, e sim apenas mostrado sua incerteza quanto à insegurança das urnas. O ex-presidente queria apenas uma maneira de se recontar os votos, mesmo que fosse nas urnas eletrônicas. A Constituição diz que, resumidamente, se não puder haver recontagem, então não pode haver o pleito. E não há nada. Você pode ler a Carta Magna de trás para frente ou de frente para trás, que não vai encontrar absolutamente nada que puna aquele que desconfia do processo das urnas eletrônicas ou que peça uma comprovação do voto. O que se pedia era o que já tinha sido aprovado pelo Congresso, ou seja, que as urnas tivessem uma espécie de recibo impresso, que o eleitor pudesse olhar ali diretamente e comprovar que foi naquele determinado candidato mesmo que ele votou e que depositasse o voto na urna de acrílico. Foi só o que aconteceu. E por isso querem caçar os direitos políticos dele? O que a Dilma fez não foi pior? Pois amanhã recomeça o processo e saberemos que decisão será tomada, a justa ou a injusta. Lembrando que tudo nessa vida passa, mais cedo ou mais tarde, e teremos de prestar contas, aqui mesmo ou em outro lugar. O próprio presidente Lula é exemplo desse ciclo transformador. E agora mais um pouquinho de internacional. Um fim de semana meio louco na Rússia. Yevgeny Prigozhin, o tal de Perigozhin, se revoltou no sábado e partiu para cima do presidente russo Vladimir Putin. A coisa foi tão esquisita que o chefe do grupo Wagner chegou a tomar uma cidade inteira ao sul da Rússia e se aproximou de Moscou com apenas 200 quilômetros de distância. O curioso é que ele avançou com alguns poucos homens e mesmo assim não enfrentou resistência, tomou cidades sem disparar um único tiro e mandou o recado para as Forças Armadas russas de que não queria os chefes do Estado-Maior russo no comando das tropas. A iniciativa do mercenário chamou a atenção do Ocidente. O que foi aquilo? Uma encenação ou realidade? Há quem diga que pode ter sido qualquer uma das duas. Então vejamos. Se foi verdade, a iniciativa do dono do grupo Wagner mostrou uma vulnerabilidade tremenda das forças russas que ninguém nunca imaginou que pudesse existir. Os homens conseguiram chegar, sem resistência alguma, a apenas 200 quilômetros de distância do Kremlin. Ou seja, quer dizer que qualquer tropa da OTAN pode adentrar o território russo e acabar com Vladimir Putin a hora que quiser? Putin teria, segundo as informações de agências internacionais, se escondido em um bunker. Ele fugiu. Se for isso mesmo, os rebeldes mostraram que os russos não estão com essa bola toda. E isso justifica a retirada das armas nucleares de território russo e transferidas para a vizinha Bielorrússia,
pois Putin sabia que, em caso de rebelião, as armas estariam em grande risco. Poucos homens rebeldes conseguiram assustar nas entranhas dos poderosos. Mas como assim? Por outro lado, também há analistas que dizem ter sido essa uma cortina de fumaça para começar a preparação de retirada das tropas de território ucraniano. Seria uma saída justificável de Putin dessa guerra fracassada que já dura mais de um ano, pode ser? E dá para acreditar nessa possibilidade, porque senão, como alguns poucos mercenários conseguiriam marchar pelas cidades adentro sem serem massacrados pelas tropas russas? É difícil. E é verdade que a Rússia está lascada, sem dinheiro para nada e enfrentando toda a força do Ocidente. A dor de dente, ou seja, os problemas internos que Putin enfrenta agora para se manter no poder não são pequenos. Ele teme pela própria vida. E esse episódio com o Grupo Wagner, se for mesmo verdade, expõe uma ruptura do poder político no Kremlin. Nesta segunda-feira, o Prigozhin soltou um áudio, provavelmente do exílio na Bielorrússia, dizendo que o objetivo da marcha para Moscou não era um golpe de Estado. Mas no sábado, ele mesmo falou que em breve o povo russo teria um novo presidente. Então, como ele não tinha em mente um golpe de Estado? Pelo sim ou pelo não, o presidente Vladimir Putin não deve estar dormindo e tem nas mãos um tremendo abacaxi para descascar. Nós vamos ficar de olho. E por hoje é só. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar. Se puder também, se torne membro de nosso canal, que nos ajuda bastante. Amanhã tem mais, muito mais. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até lá.